Muito boa noite também a todos. Nem eu nem o Vitor percebemos muito de geometria sagrada e imagino que as nossas perguntas irão no sentido de satisfazer a nossa curiosidade, que esperemos também corresponda à curiosidade dos que cá estão, apesar de eu ter algum receio que todos vocês percebam muito disto. Mas vou perguntar ao Luís então o que é a geometria sagrada. Começo logo pela pergunta, pela única que eu estava à espera que não me fizessem. A geometria sagrada é uma série de coisas. A geometria sagrada é uma arte, é uma ciência, é uma filosofia, é uma maneira de compreender o universo. Ou seja, é uma ferramenta, é uma forma de praticar a geometria que, através dos traçados, através da prática dos traçados, permite compreender os vários fenómenos naturais e compreender que existe uma lei universal que está por trás dos vários fenómenos da natureza e que existe, portanto, uma harmonia e, portanto, torna-se uma filosofia quando a pessoa tenta pôr em prática essa harmonia, quando a coisa não é só teórica, quando passa a ser prática. Portanto, como é que se pode praticar essa geometria? Passa a ser uma coisa que começa a ser interiorizada e, portanto, é também uma forma de estar. Mas vamos lá ver, isso não é uma questão posterior, ou seja, quando dizes que é uma arte, não é já uma utilização de uma coisa que existe, que é a geometria sagrada e que terá sido reconhecida por alguém, que por estudo, eu não sei, dir-me-ás também quem foi a primeira pessoa, em que época que se começou a falar de geometria sagrada, mas ela primeiro não teve que ser reconhecida como existindo na natureza e depois sim aplicada às artes, ou ao trabalho criativo, ou técnico até na construção. Não são dois momentos distintos. Certo. Existe aqui uma grande diferença, ou seja, existem vários momentos de compreensão da pergunta que estás a fazer, que são os seguintes. A primeira coisa é a geometria. A geometria é uma compreensão, é uma disciplina que permite fazer a compreensão do universo. Portanto, quando falamos de geometria sagrada, estamos a falar de uma compreensão dessa disciplina da geometria. Portanto, a geometria em si é uma compreensão, digamos, matemática dos fenómenos universais, do modo como o universo está organizado, como a natureza funciona. O que chamamos hoje em dia de geometria sagrada, o nome de geometria sagrada começa só a ser aplicado no século XIX, portanto é muito tardio. Ela chamava-se antigamente geometria operativa. Era a geometria que era utilizada na parte operativa dos artesãos e dos artistas quando faziam a sua obra artística, neste caso, mais concretamente, dos construtores de templos, ou na Europa, dos construtores de catedrais. E são eles que vão dar a esta geometria o nome de geometria operativa. A eles vão dar também um nome altamente poético, um nome muito bonito, chamam-lhe a arte do traço. Portanto, aqui em Portugal chamava-se a arte do risco, trata-se de riscar, de traçar mesmo, portanto é uma arte que se aprende fazendo, traçando. Portanto, existe um reconhecimento primeiro dos fenómenos naturais e das leis da natureza. Portanto, esta geometria que estamos aqui a falar é, antes de tudo, uma geometria natural. Ela é um reconhecimento da natureza e das leis da natureza, que depois passa a ser aplicada à arte, ao fazer. E nesse sentido, então, passa a ser geometria operativa ou arte do traço. Que no século XIX passa a receber o nome de geometria sagrada, para distinguir da geometria matemática, digamos. Então, ainda antes de passar o microfone ao Vitor, ia perguntar, mas a geometria sagrada assenta em quê? Eu digo isto porque, para me preparar minimamente para vir para cá, eu li o Kepler, onde ele dizia que a geometria sagrada, ou melhor, que a geometria tinha basicamente dois tesouros. Um era o Teorema de Pitágoras e outro era a divina proporção. Isto esgota a geometria sagrada? Não, nem por sombras. Mas usando a ideia que estás a apresentar de duas balizas, todo o ensino da geometria sagrada faz sempre entre duas balizas que se chamam o rigor e a tolerância. Portanto, é preciso aprender a arte da tolerância, que é manifestada pelas linhas curvas,
e a arte do rigor, que é manifestada pelas linhas retas. Dito de outra maneira, existem uma paleta enorme de forças ou de coincidências a operar na natureza, em que uma delas é a famosa divina proporção, o chamado número de ouro. Outra é o número de prata, que é muito menos conhecido, infelizmente, mas que é tão importante como o número, é tão importante como o número de ouro. Existe uma série de proporções harmónicas ou de razões harmónicas ocultas que estão por trás de todos os fenómenos do universo. Absolutamente todos. Portanto, desde o modo como a natureza está organizada até o modo como depois nós, seres humanos, vamos criando os objetos, por exemplo, os tapetes que estão debaixo dos nossos pés, os copos que estão à nossa frente, a mesa, o microfone que eu seguro agora, o modo como o som é projetado e ampliado pelas colunas, etc, etc. Posso fazer uma pergunta? Bom, eu tinha imensas perguntas, na verdade. Portanto, pelo que eu percebi, tu dizes-me que é uma arte, é uma ciência, é uma filosofia. E a palavra harmonia é muito enunciada por ti, e a bocado a Carmen dizia-me que tinha esta ideia que quase como se a natureza fosse estruturadora desse tipo de pensamento, desse tipo de entendimento do mundo, se tu quiseres. Ora, a harmonia é quase falada pelos dois, parece-me como se fosse uma espécie de a priori. Ora, a natureza per si é harmónica, não necessariamente, na minha visão. A natureza, existe hoje em dia muito esta ideia no mundo contemporâneo que se fala muito dessa ideia da natureza como qualquer coisa como se fosse essa a priori, como se a natureza per si fosse harmónica. Não necessariamente. A natureza é qualquer coisa que está sempre em transformação, não necessariamente em evolução ou desevolução. Em transformação é uma coisa dinâmica, é uma coisa que, mesmo o discurso em relação à intervenção do homem, enfim, vamos para uma outra conversa eventualmente. Mas a minha questão precisamente é essa. Quando tu falas de harmonia, dá-me a ideia que é qualquer coisa como se fosse uma espécie de a priori, um dado adquirido. Ora, na minha visão, a natureza não é per si harmónica. Ok, aqui teríamos que definir uma série de palavras, uma série de conceitos. O mais óbvio seria o conceito de harmonia, e teríamos que nos remeter ao conceito da Grécia clássica de cosmos. O cosmos, a palavra cosmos, quer dizer harmonia aplicada no universo. Portanto, só por si, a nossa herança do conceito de um cosmos ou do universo implica, por tradição grega, por herança dos gregos, que existe uma harmonia a atuar por trás. Um bom exemplo disto é, por exemplo, a história prática, não muito conhecida, infelizmente, de um senhor chamado Hladny, que era um violinista húngaro, se não estou em erro, do tempo do princípio do século XIX, que fez uma experiência colocando uma placa de metal a vibrar com uma areia muito, muito fina em cima. Ele tocava violino ao lado dessa placa de metal, a placa de metal vibrava, e quando o som alcançava a perfeição exata da escala harmónica, da gama harmónica musical, a areia formava uma padronagem exata. E quando se passava de um som para o outro, entrava-se num período de caos, que voltava a harmonizar-se de forma perfeita e sempre a mesma, quando chegamos a uma nota específica. Portanto, quer dizer que, segundo essa experiência, que vocês podem procurar mais tarde na net se quiserem, não sei se todos conseguem ver o que eu acabei de escrever aqui. Portanto, o nome escreve-se Hladny, com CH, mas diz-se Hladny. E ele, vocês se forem ao YouTube encontram imensas experiências práticas disto que eu estou a falar. Portanto, em que demonstra perfeitamente que o som, a manifestação sonora, sobretudo quando chega à gama exata, manifesta também uma forma geométrica, harmónica, perfeita. E quando passamos de um som para o outro, entramos em caos. Portanto, aqui a grande questão é, então, existem duas forças, uma caótica, outra ordenadora, uma que é caos, a outra que é harmonia, ambas participam dos fenómenos da natureza, ambas são fundamentais e essenciais para tudo o que existe. Existem momentos em que nós chamamos isto é ordem, está ordenado, e aí falamos das duas primas que se revelam para manifestar as duas irmãs que se manifestam para revelar essa harmonia, que são a música e a geometria. Segundo os antigos construtores, havia 7 artes liberais,
das quais 3 eram dedicadas ao verbo, à palavra, 4 dedicadas ao fazer. As 3 dedicadas ao verbo ou à palavra eram a arte de bem pensar, de bem falar, de bem escrever. Dito de outra maneira, a lógica, a retórica, a gramática. A arte do bem fazer passava primeiro pela compreensão do número, que nós hoje em dia podíamos chamar aritmética, mas que teríamos que pensar um número também como qualidade e não só como quantidade, e portanto teríamos que misturar a aritmética com numerologia para chegar um bocadinho a este conceito. Depois, a forma como o número se manifesta. Quando o número se manifesta no tempo, ele manifesta-se através da música. Quando o número se manifesta no espaço, ele manifesta-se através da geometria. E depois o modo como a geometria e a música estão organizadas no universo. E então havia a 4ª disciplina, que era a cosmologia. Portanto, a primeira disciplina, a aritmética, a segunda, a geometria, a terceira, a música e a 4ª, a cosmologia. E, portanto, estas 7 disciplinas ensinavam toda a compreensão do universo para os seres bem educados, para os seres humanos bem educados, se quiserem. E, portanto, neste aspecto, penso que desde sempre se ensinou que existem as duas coisas. Existe um caos necessário, uma ordem necessária. Momentos de caos, que são criativos, momentos de ordem, que são também que são estabilizadores, digamos. E existe alternância porque nada é permanente, nada é estável.